Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo, Jaqueline Rocha, que é a presidente do PT aqui no Espírito Santo. Ela vai falar um pouquinho das articulações do partido, das alianças partidárias, de tudo que está envolvido aí às vésperas da eleição. Boa tarde, Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Fabiana. Quero agradecer aqui o convite da Jovem Pan News e de todos os ouvintes e quem acompanha a gente também pelas redes sociais, pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo o futuro da política capixaba e também do Brasil. Jaqueline, essa semana o PT formalizou a criação de uma federação, né? PT, PCdoB e o PV. O PT é um partido grande que tem um eleitorado fiel. Por que foi importante para o PT entrar nessa federação? Primeiro, assim, Fabiana, acredito que a gente está num momento da política brasileira que, para nós, que entendemos como está funcionando, né, principalmente a parte do Congresso, as eleições, né, seja ela no legislativo e também para o executivo, que é necessário o fortalecimento da nossa democracia. Há tempos atrás, numa reforma política, né, foi aprovada alguns artigos dentro dessa reforma que colocava uma cláusula de barreira e uma cláusula de desempenho para que os partidos políticos pudessem atingir e continuar, de certa maneira, existindo, né, democraticamente, defendendo a sua representação. E nessas eleições, justamente nas eleições de 2022, nós que sofremos um golpe da democracia e, sobretudo, em meio à crise política, institucional, financeira, que o país se aprofundou, nós sabemos que alguns partidos, inclusive, corriam um risco de manter a sua representatividade, né? E manter a sua representatividade também significa resgatar a história para a democracia brasileira. O PT era até então um partido que possuía a maior bancada do Congresso, mas nós temos um polo aglutinador hoje que, inclusive, é a pré-candidatura do ex-presidente Lula, que lidera um processo, né, para o Brasil sair da crise, mas não pode liderar isso sozinho. Então, é necessário construir uma frente que fortaleça não somente o partido, mas um campo político defensor da democracia. Então, para nós estar federados hoje com o PCdoB, que completou esse ano 100 anos, e o PV, que tem uma pauta da sua construção histórica, inclusive, na defesa do meio ambiente e da transformação do desenvolvimento sustentável, tem muito a ver também com aquilo que a gente quer carregar para o próximo programa, daquilo que o Lula representa e daquilo que nós do PT acumulamos dentro de um programa. Então, é muito importante que essa construção ela também se verbalize dentro de um programa, dentro do Estatuto da Federação, mas principalmente para a sociedade, para ajudar a manter a representatividade desses partidos nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, porque a federação tem uma duração de 4 anos, então também já entra no debate das eleições municipais e, sobretudo, daquilo que a gente quer defender dentro da democracia brasileira. Agora, havia uma possibilidade do PSB fazer parte dessa federação e acabou que o PSB não entrou. O que na verdade, impediu a entrada ou a participação do PSB nessa federação? Acredito que foi uma decisão própria, né, do próprio PSB em si. Nós, dentro de uma concepção daquilo que a gente acredita que é um momento extremamente delicado, precisamos construir um campo que aglutine forças e fortaleça os partidos políticos. Não existe democracia sem partido político. Isso é importante frisar. No sistema eleitoral brasileiro, os partidos políticos eles têm um papel fundamental, porque quem apresenta as propostas não são apenas uma pessoa, não é só o indivíduo, a pessoa que vai concorrer a um cargo, seja ele o executivo ou o legislativo. É o partido que apresenta um programa, essa pessoa se filia, essa pessoa defende ali dentro das suas bases ideológicas, né, e das suas construções culturais também, e ela elenca o que é importante fazer parte dessa construção. Então, o PSB é um partido importante para o cenário brasileiro.
teve presente nas gestões do PT durante o governo do Lula e também teve participação no próprio governo da Dilma. E nós sabemos que o PSB, historicamente, está no campo progressista, está no campo de centro-esquerda, e o principal objetivo ali era aglutinar forças para a gente atingir, enquanto conjunto, o maior número de bancada no Congresso e bancada na Assembleia Legislativa. Porque a federação ela tem um papel importante nisso, que é de você organizar também o processo proporcional. Porque no nível majoritário nós estaremos juntos, né? O PSB e o PT estão juntos na coligação majoritária nacional. Mas teve algum impedimento, por exemplo, alguma divergência com relação a abrir mão de candidaturas em alguns estados? Porque havia uma crítica, quando eles estavam ainda negociando, que o PT estava com dificuldades de abrir mão de alguns candidatos em alguns estados. Teve isso ou foi dos dois lados essa dificuldade? Acredito, Fabiana, que isso faz parte do debate, faz parte do debate político. As pessoas vão mensurar o que ganha e o que perde, do ponto de vista de representatividade, ou da onde pode ser unidas, né? E ali construir as suas ações comuns. O PT e o PSB, que tem uma relação histórica, né? O PT tem 42 anos, né? Nós temos 42 anos de existência. E o PSB é um partido que, nesses 42 anos, sempre esteve muito próximo do PT, em todo o Brasil. Então, além de ser um partido do qual a gente respeita muito pelos posicionamentos, é lógico que houve essa tentativa de construção para que o PSB entrasse para a federação. Mas ali também existe um pouco da própria dinâmica da organização de cada partido. Nós do PT não tememos a federação, porque a gente tem muita clareza que a federação ela existe para poder impulsionar a representatividade do campo de centro-esquerda e do campo de esquerda também. Só que agora também existem as estratégias para poder eleger deputado federal, para poder eleger deputados estaduais. Então, automaticamente, quando você entra para a federação, você praticamente faz uma coligação durante 4 anos. E não apenas uma coligação com objetivo eleitoral que acaba em outubro ou que acaba dentro de um segundo turno. Esse que foi o diferencial. Então, eles fizeram o debate interno deles, tanto que continuam conosco. Acho que foi um passo muito importante conseguir atrair uma sigla tão importante para apoio do Lula nacionalmente, como é o PSB. E, a partir disso, também fazer uma filiação de uma figura como o Alckmin, que sempre se posicionou no campo de direita e que vem, nesse momento, se reposicionar num campo de centro-esquerda, para encontrar o principal objetivo, que é solucionar os problemas mais graves do Brasil, que a gente vivencia. Então, no caso, eu ia até te perguntar, seria minha próxima pergunta. Essa filiação do Alckmin ao PSB e essa aprovação por parte do PT do Alckmin ser vice do Lula, é algo que você aprova? Porque tem um grupo uma ala dentro do PT que não aprova porque o Alckmin é ali um adversário histórico, né? Ex-tucano. Mas como que o PT capixaba vê essa parceria, essa aliança? É claro que a gente tem as nossas críticas, né? Nós passamos por um processo de criminalização muito forte. O PT foi criminalizado, as esquerdas foram criminalizadas, os movimentos sociais, o movimento sindical, o movimento do campo, da cidade. Enfim, tudo aquilo que representava as pautas do partido, né, na defesa das pessoas que estão mais vulneráveis, a juventude, as mulheres, a população LGBTQIA+, os trabalhadores e trabalhadoras de uma forma em geral, que enxergaram no PT esse projeto alternativo e esse projeto de emancipação, sofreram muito ao longo dos anos com a criminalização que o PT sofreu. Né? E isso não acontece, né, de agora, assim, isso já vem há bastante tempo. Mas a gente tem uma raiz histórica, a gente tem uma raiz de colonial no Brasil, que faz com que alguns instrumentos da política eles são utilizados justamente para poder criminalizar um setor. Então, quando nós, do PT, sofremos um golpe que sempre fizemos eleições polarizadas, com uma parcela da direita que se organizou e que
deu o golpe em 2016 na presidenta Dilma, falar da recuperação da democracia é porque a gente tem muito compromisso com a população brasileira, com a população capixaba, mas principalmente com aquilo que a gente acredita que pode ser construído dentro de um estado de bem social, né? Um estado de bem-estar social. Então, o Alckmin, que realmente representou, e a gente tem muitas críticas duras, uma ala do PT realmente, nós estamos num processo de construção, porque o que o atual presidente da República representa é o rompimento dessa democracia. Então, não é só o Alckmin que está vindo para um partido de centro-esquerda, mas existe uma classe política que está sinalizando que não quer mais esse modelo autoritário, esse modelo excludente, e que, para isso, essa classe política que se estava lá no campo da direita, que fomentou o golpe até da presidenta Dilma, a sua autocrítica é justamente nesse reposicionamento de um campo que o Lula lidera. Então, se o Lula é capaz de aglutinar esse campo para tirar o país da crise, para voltar a ter esperança, para voltar a gerar empregos, para poder enfrentar os efeitos que a pandemia deixou, para a gente voltar a acreditar e esperançar, sem dúvida alguma, a candidatura do Alckmin, ela passa por esse momento ideal, porque a gente precisa conversar com todo mundo. Uhum. A gente, assim, o diálogo, ele nunca foi tão necessário no momento como a gente está vivendo agora. Uhum. Não dá para esquecer as coisas que aconteceram. E o fruto que trouxe essa eleição de Bolsonaro é um fruto de uma política neoliberal, é um fruto de uma política estreita também. Uhum. Então, nesse momento, o que a gente faz é que todas aquelas pessoas que querem voltar a acreditar no país, que querem voltar a acreditar que o Brasil tem jeito, ela cabe dentro desse projeto que Lula lidera. E o Alckmin, nesse caso, estando ele no PSB, estando ele, possivelmente, como foi vinculado algumas vezes no próprio PV, estando ele em algum outro partido, só o fato dele se reposicionar, acredito que é um importante sinal para a classe política que sempre esteve muito ligada aos setores dos donos de meio de produção, também fazerem o mesmo gesto. Aí, pegando esse gancho que você falou sobre ter diálogo e conversar com todo mundo, queria puxar para essa questão, uma questão que aconteceu aqui, porque o governador Casagrande ele foi bastante criticado pelo PT quando ele recebeu para conversar o ex-juiz Sérgio Moro. E aí eu te pergunto, não é um pouco assim contraditório, porque nacionalmente o PT conversa com pessoas até, como você falou, que votaram pelo impeachment da Dilma, né? E aí aqui no estado o PT criticou bastante e a questão do governador, que não é do PT, é de um outro partido, ter recebido o ex-juiz Sérgio Moro. Não é um pouco contraditório isso? Qual que seria a diferença? Não acho nada, não tem nada de contraditório. E vou te dizer o porquê. Porque o Moro foi um juiz que julgou um processo, ao mesmo tempo ele julgou, condenou, sentenciou injustamente os processos do Lula, fez da Lava Jato uma consequência, sobretudo, de um processo da maior desindustrialização já ocorrida no país. E, principalmente, o juiz Sérgio Moro nunca disse ser um político. Ele usou do cargo de juiz para poder praticar a pior política que existe. Se ele quisesse realmente ser recebido como um político, discutido como um político, ele fizesse o movimento que ele fez agora, largasse o judiciário e viesse debater quais são as propostas dele e aonde cabe as ideias dele. Mas o que o juiz Sérgio Moro representa, inclusive, resultou em Bolsonaro. Então, ele é um dos principais fatores hoje que viabilizou essa eleição de Bolsonaro. Porque naquele momento em que se passava o processo todo da criminalização da Petrobras, hoje a gente olha o resultado, inclusive, aqui no Espírito Santo. O sucateamento da Petrobras, o teto de gastos de 20 anos em saúde, educação, segurança, o que aconteceu relacionado agora à privatização da Codesa e dos portos,
a privatização dos aeroportos, a saída das grandes indústrias aqui, a quebra das grandes empresas, que foram justamente essas que, por acordo de leniência, e a maneira com que foi julgada o processo da Lava Jato, e até mesmo na Constituição, de uma ONG para gerir um fundo bilionário desse dinheiro para beneficiar efetivamente um setor da política. Então, assim, o juiz Sérgio Moro, ele, ao mesmo tempo que ele chegou a dar declarações na imprensa, inclusive de vinculação nacional, que ele jamais seria candidato. Então, quando a pessoa utiliza do cargo dela de juiz para interferir num resultado eleitoral como foi 2018, isso é muito grave. Então, nós não consideramos efetivamente o juiz Sérgio Moro uma cria democrática, de um político democrático. Mesmo ele tendo vindo aqui representando ele era, na época, ele era presidenciável do Podemos, né? E o Podemos faz parte da base do governador Casagrande. Mesmo ele vindo representar esse projeto político, com ele, então, não se tem conversa? Jamais. Inclusive, já demonstrou quais são os interesses dele. Ele já saiu do Podemos, ele já foi para outro partido, ele já fez outras movimentações, justamente com esse discurso de que a Lava Jato fez um bem para o país, sendo que não foi isso que aconteceu. Então, assim, o juiz Sérgio Moro, ele não representa a democracia, ele não representa fruto de um debate político sério. Inclusive, o processo até mesmo da candidatura dele seria importante para que o Lula, inclusive, pudesse confrontá-lo ali, para poder justamente cair toda a farsa e a mentira que fizeram. Para você, seria melhor o Lula ir contra o Moro ou contra o Bolsonaro no segundo turno? Para nós, o que é importante é ganhar para governar o país. Para nós, o que é importante é governar para ir o país. Eu acho que tanto o Moro quanto o Bolsonaro não podem ser considerados, na sua personificação, a ideia daquilo que eles representam, fruto de um debate simplesmente entre direita e esquerda. Ou debate de centro, quem é centro-direita, quem defende mais uma política liberal ou quem defende uma política mais progressista. Nem o próprio Bolsonaro e nem o próprio Sérgio Moro representam esse tipo de setor. Ao contrário, eles representam um regime autoritário que colocou o país de joelhos, que nós estamos vivendo os piores índices de desemprego, a volta do país ao mapa da fome, e que, sem dúvida alguma, isso não faz parte de quem quer realmente uma política sendo debatida com o povo, seja ele ou ela de direita ou de esquerda, ou que acredita ser conservador ou liberal ou neoliberal, enfim, ou progressista, porque a política ela tem esse ambiente de você discutir várias ideias, esse ambiente que cabe você expor as suas ideias, mas sempre dentro eu falo que é sempre dentro das linhas que a Constituição permite. Quando você faz algo fora daquilo, a gente não está falando de uma democracia real. A gente não está falando. Então, o que a gente vivencia hoje é um regime. Bolsonaro governou sem partido, praticamente todo o seu governo. Tem mais militares, né, do Exército do que na época da ditadura, no primeiro e segundo escalão de Bolsonaro. E ele não se importa com uma política pública, com a política de povo. Então, para nós, tanto Moro quanto o próprio Bolsonaro são representantes da antipolítica e do antipovo. Jaqueline, ainda nesse assunto, poucos dias depois, acho que na semana seguinte da visita do Sérgio Moro aqui no estado, o PT lançou a pré-candidatura do Fabiano Contarato. Foi uma resposta a essa postura do governador, o lançamento naquele momento, ou não, já estava preparado, já estava planejado? A gente vem preparando esse momento com o Contarato aqui no Espírito Santo há bastante tempo. E culminou, né, que a gente já tinha aquela agenda determinada, mas é lógico que o que aconteceu gerou uma indignação numa parte grande, né, de uma base social que até respeita o governador pelo fato dele ser do PSB, mas a candidatura do Contarato e a própria filiação do Contarato, ela significa um novo momento do PT. Um PT mais acessível,
um PT renovado, um PT que vem ressurgindo aos poucos, um PT que vem dialogando com o povo, um PT que vem conversando com as pessoas. Então, o PT tem história, Contarato tem história, e o anúncio naquele momento não era para confrontar, porque essa pauta realmente era uma pauta que nós, do PT, a gente já sabe o que o Moro significa. Uhum. Mas a gente quer, por exemplo, que o projeto liderado pelo Contarato signifique mais para as pessoas. Ele é o único senador do partido hoje da região Sudeste. Uhum. Ele será o relator do novo Código Penal brasileiro, e muitas vezes esse Código Penal ele é utilizado para reproduzir, inclusive, o racismo institucional que a gente sofre no nosso dia a dia, através de mecanismos que estão ali, né, através de dispositivos que estão ali. E a contribuição de Contarato para a sociedade capixaba e para o Brasil, ela tem sido muito grande, então, e muito corajosa, ao se declarar, por exemplo, a sua orientação sexual, mas, sobretudo, se colocar como um grande político, formulador que é, dentro de um partido que, nesse momento, nessa quadra histórica, vem defender, sobretudo, a justiça, a democracia, a liberdade, os direitos individuais, a Constituição. Então, naquele momento, nós anunciamos a candidatura do Contarato porque, nas semanas anteriores, nós fizemos o ato de filiação, inclusive com a presença do Lula, né, e vários outros senadores, várias outras lideranças, o Jacques Wagner estava presente também. E nós estamos dando sequência a um programa que o PT aqui no Estado estabeleceu, que é de recuperar, inclusive, esse contato com as bases, esse contato com os movimentos. Uhum. E o Contarato representa isso nesse momento. E como que está hoje a relação do PT com o PSB e com Casa Grande? Bom, nós temos uma relação diplomática, diria, né? O Casa Grande é secretário-geral, né, nacional do partido, do PSB, que formalizou uma aliança com Lula, então ele está presente em algumas mesas nacionais que acontecem de discussão. Então, a gente possui uma relação que é uma relação diplomática. Uhum. Essa relação não interfere na nossa dinâmica de partido aqui no Espírito Santo. Eu ia até emendar uma segunda pergunta, porque vocês tiveram uma reunião recente, né? A cúpula do PT com o PSB e com o governador. O que foi tratado nessa reunião? Em algum momento foi pedido para retirar a candidatura do Contarato? Foi oferecido o nome de vice, de Senado? O que foi tratado assim, em termos de práticos? Assim? Em nenhum momento foi oferecido nada para o PT e nem tratado dessas coisas, né? Uhum. Até porque nós levamos uma posição muito, muito nítida do PT. O que o PT levou para o governador e para a direção presente do PSB que estava lá? Que nós temos uma candidatura competitiva, viável, e que estrategicamente para o PT, essa candidatura de governo, ela cumpre um papel importante até mesmo nas nossas eleições proporcionais. A gente ter o palanque eletrônico, a gente ter o palanque digital e a gente ter o verdadeiro palanque de Lula, que se não declare neutro ou apenas declarações tímidas, isso faz com que a nossa militância e o campo que hoje, aqui no Espírito Santo, quer Lula de volta, quer Lula presidente da República, possa escolher dentro desses projetos aquele que estará realmente comprometido em trazer uma nova pauta e um novo momento para o Estado. Uhum. A gente respeita o fato do PSB aqui, né, tem o seu candidato, o Renato ainda não declarou que é candidato à reeleição, mas a gente sabe que é o que o PSB quer muito, né, é natural, tem mais 4 anos de mandato. Mas o que está em jogo também, nesse momento, é derrotar Bolsonaro. Então, assim, não dá para falar que a gente quer derrotar Bolsonaro sem falar de Lula, que é o único que tem capacidade, nesse momento, de efetivamente implementar uma derrota, né, eleitoral. Até porque a gente sabe que a derrota política ela vem de acordo com a construção do que for conseguido implementar do programa. Então, a conversa com o governador foi uma conversa extremamente amigável, civilizada. Ela foi acolhedora porque nós somos 2 partidos que a gente se relaciona há bastante tempo, do ponto de vista diplomático, e que, nesse momento, nessa conjuntura,
nós estamos em lados juntos nacionalmente, mas em lados distintos aqui no Estado. O PT não faz parte da base do governo do Renato Casagrande. Reivindicar o espaço em qualquer construção da chapa do Renato, nesse momento, não existe essa possibilidade de construção, porque, inclusive, a gente vem fazendo um movimento até para poder discutir com outras candidaturas de governo uma composição para trazer um projeto alternativo para o Estado. Então, Com quem vocês vêm discutindo? A gente olha a importância que a rede nacionalmente tem. A gente respeita muito a figura da Marina Silva, né? E a gente quer muito trazer a Marina para dentro dessa construção. A gente sabe o fato do que ocorre na geopolítica nacional e a liderança que ela foi candidata a presidente, também é importante respeitar. O PSOL, por exemplo, que tem aumentado a sua força aqui no estado do Espírito Santo, tem feito, fez o primeiro mandato da vereadora na capital. Isso, para nós, é muito relevante. Então, para nós, é importante que essas forças que sejam forças progressistas, que elas possam ter espaço para crescer. Mas a rede aqui tem a candidatura do Aldifas. Tem Há uma possibilidade de vocês caminharem juntos? Nós estamos fazendo todas as conversas para poder fortalecer o palanque de Contarato. Inclusive, a gente conversa com outros partidos para além de Aldifas, porque é importante da rede, do Renato, o próprio PCdoB, o PV, enfim, o nosso objetivo o Lula ampliou bastante essas construções, mas ele tem na sua estrutura política, digamos assim, aquela que será a espinha dorsal. Então, a federação entre Rede e PSOL, ela, além de já declarar um apoio ao presidente Lula, e principalmente o Boulos, que teve um papel importante nisso, foi candidato a presidente, e isso está em discussão também dentro do PSOL, e também propriamente discussão dentro da rede. A gente sabe que é necessário com que essas lideranças também elas possam recompor esse campo democrático para a saída da crise. E aqui no estado do Espírito Santo, nós precisamos também pensar que muitas lideranças políticas, elas têm uma responsabilidade nesse processo. Não dá para esperar também um resultado diferente, só pensando na eleição do Lula, se aqui também as pessoas não têm uma preocupação do avanço da extrema-direita. Então, nesse formato de diálogo, o que representa uma extrema-direita? O que representa uma extrema-direita no comando político de um governo do Estado, na Assembleia Legislativa, ou representando a bancada capixaba? Então, o que nós estamos fazendo é discutir com partidos, igual tem partidos como Solidariedade, o Paulinho da Força já declarou apoio a Lula. Aqui no Espírito Santo, a gente vai buscar todas as pessoas que estão declarando apoio a Lula nacionalmente para poder conversar, na perspectiva de criar um grande pré-comitê, criar um grande movimento em torno da candidatura presidenciável e, no segundo momento, que também faz parte da pauta política, a possibilidade de apoio à candidatura de Contarato. Então, para nós é importante com que todos os partidos que dialoguem com Lula, e inclusive esses partidos que eu citei para você, eles não estão na base de Renato Casagrande, efetivamente ali. O PSOL não está, a Rede não está, o PSD não está, mas se está, o que estiver com Lula e puder estar com Contarato, é a nossa estratégia também para poder fortalecer esse movimento. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com a presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, Jaqueline Rocha. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Bom, estamos de volta aqui no De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo está Jaqueline Rocha, presidente do PT aqui no Espírito Santo. Nós já falamos aí um pouquinho sobre a candidatura do Contarato, sobre a federação. Terminamos falando sobre conversas com outros partidos. Eu vou fazer uma pergunta de novo sobre isso, porque me chamou muita atenção você falar que tem conversas com a Rede, né? Só que a Rede aqui é comandada por Aldifas, que é pré-candidato ao governo. Ele tem ali uma postura mais de centro-direita e ele também se afastou bastante do Fabiano Contarato, né, senador que é pré-candidato ao governo pelo PT,
por conta aí, ele já explicou aqui, mas por conta aí da saída dele da rede, enfim. Você acha que é possível a rede estar junto com o PT? Na última eleição, 2020, nós tivemos disputas, né, em grandes territórios, né, no estado do Espírito Santo. E para nós, assim, vou fazer para você aqui um registro emblemático, né? Na eleição de segundo turno, por exemplo, a gente tinha lideranças da rede apoiando a pré-candidatura, né, do qual eu e João Coser fazíamos parte ali. E inicia-se um processo de diálogo também a partir do resultado dessas eleições municipais e daquilo que a gente quer atingir para o futuro. Para nós, de uma maneira em geral, para nós do PT, nós sabemos os compromissos que a Rede de Sustentabilidade tem de compromisso com a Marina, com a base daquilo que ela representa. Então, o fato de ser o presidente estadual, o Aldifas, que já governou o município da Serra, já foi, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, já foi, inclusive, do PSB, mas que nunca esteve também filiado em nenhum partido de extrema-direita, é importante resgatar o diálogo. O que nós precisamos nesse momento, e aí eu falo novamente da responsabilidade política que as agremiações partidárias precisam ter, é que nós precisamos criar um campo político que seja, sobretudo, anti-Bolsonaro. Então, isso acaba unificando as nossas pautas, digamos assim. Já é um ponto. E o fato da rede hoje estar federada com o PSOL aqui no Espírito Santo, que é uma força de esquerda crescente e que tem mostrado sua pujança, sua manutenção à frente dos movimentos sociais, à frente do seu acúmulo de força, é muito importante a gente manter esse diálogo, até porque a rede e o PSOL estão federados. Uhum. Né? Então, o processo da federação ela acaba funilando num movimento que venha a criar uma decantação entre os campos e os polos políticos. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é um movimento supernatural, não é um movimento que distoante, até mesmo não só do que acontece na política nacional, mas do que acontece aqui na política do Espírito Santo. Okay. Todos aqueles que são fora Bolsonaro, nós temos ambiente para poder conversar. Mas o Aldifas é fora Bolsonaro? A rede é fora Bolsonaro. A rede é fora Bolsonaro. E isso a gente, inclusive, ouve até por parte da direção da rede no Espírito Santo ser fora Bolsonaro. Uhum. Cabe a habilidade política que a gente precisa ter para poder preservar as relações e trazer as pessoas para um campo, porque o PT, na liderança de Lula, já tem demonstrado que é o único capaz de pacificar o país. Uhum. E eu tenho certeza que o desejo que a gente tem de criar essas mesmas condições aqui no estado do Espírito Santo, para que não se resulte, inclusive, na eleição de aliados, né, de Bolsonaro, é a nossa grande missão, é a nossa tarefa número 1 de qualquer dirigente partidário que acredite na democracia, uhum. que acredite que o Brasil precisa melhorar, que acredite que o Brasil pode ser um lugar melhor para todos e para todas. Então, nesse formato, eu acho que cabe o diálogo com o PSOL, cabe o diálogo com a rede por estarem numa federação, mas cabe diálogo com todos aqueles que também sejam fora Bolsonaro. Tá. Falando um pouquinho mais sobre esses ajustes internos, né? A questão da federação do PT com o PV e PCdoB. Essa semana, né, eu conversei com os outros dirigentes e eles têm umas posições um pouquinho diferentes da do PT. O PT tem a candidatura própria ao governo, o PV está na base de Casa Grande e apoia uma reeleição do governador. E o PCdoB ainda não definiu, mas diz que depende muito de como o governador vai se portar com relação à candidatura do Lula. Nesse sentido, como que vocês vão resolver? Vocês vão fazer uma votação interna? Como que vai ser definido o rumo que a federação vai tomar? Primeiro que a federação ela tem o seu principal objetivo, que é fortalecer o palanque de Lula aqui no Espírito Santo e também construir as chapas proporcionais. Nós temos um objetivo muito pragmático, eleger deputado federal e eleger deputado estadual. Então, esse é o grande desafio também da federação. O desafio número 1 da federação é implementar um palanque forte para o presidente Lula, que é esse que também dá sustentação às pré-candidaturas nesse momento de pré-campanha e posterior na campanha. As decisões sobre a convenção partidária que vai definir número de candidatos e candidatas,
a cota da proporcionalidade. Ou seja, o Estatuto da Federação, que foi desenhado, existe a Comissão Provisória dos Estados, que é formada pelos presidentes. E só que essa comissão provisória, qualquer decisão dessa comissão provisória, ela também passará pelo crivo da Federação Nacional. Portanto, as nossas convenções, elas precisam ser referendadas conjuntamente. Todo o nosso modelo ele precisa ser discutido de maneira ampla. E nós estamos muito... Assim, nós já fizemos algumas reuniões, né? Os presidentes, o Fabrício, o Neto Barros, com as nossas executivas, com as nossas representações, porque a gente acredita muito que essa federação aqui no Espírito Santo ela trará um saldo positivo. À luz do que acontece de participação ou não do governo, se isso vai impactar ou não na candidatura do Contarato, ela é uma construção, até porque os nossos partidos são nacionais. A vontade de federar partiu, sobretudo, de uma concepção nacional de organização a partir de uma legislação. Então, isso, trazer esse ambiente que nacionalmente conseguiu se criar para os estados, que não é só um desafio do Espírito Santo, mas é um desafio dos 26 estados mais o Distrito Federal, porque é um casamento de 4 anos que vai se passar por uma eleição 2022 e 2024. E Mas, até por chegar a exemplo, 2026 também. se a maioria dos membros da federação não aprovarem ter candidatura própria, a candidatura do PT, e aí vocês não terão candidatura própria? Nós do PT temos a maioria da federação, mas nós não estamos nos comportando como um processo de um campo majoritário. Até porque, quando a comissão provisória ela é formada por 13 dirigentes, a gente está falando que todo mundo tem 1/3. Né? Então, se todo mundo aqui acaba tendo, basicamente, e essa decisão não é uma decisão que culmine apenas no Estado, ela culmina também de um debate nacional, mais do que nunca, a candidatura de Contarato está de pé. Existe uma necessidade, e esse palanque ele é importante para a eleição proporcional. Então, a visão que todos têm, não basta apenas a gente falar, mas um partido apoia tal candidatura a governo, ou apoia uma outra estratégia. O que acontece é que todos nós sofreremos um impacto a partir dessas decisões. Hoje, o melhor cenário que tem para a federação, para a gente considerar voto de legenda, fortalecimento de candidatura proporcional, participação no processo, fazer com que a gente, inclusive, consiga fortalecer as candidaturas proporcionais hoje é a candidatura própria. E a candidatura própria do Contarato em si. Que aí, inclusive, pode ter participação tanto do PV quanto do PCdoB na chapa majoritária. Então, pelo que eu estou entendendo, não há possibilidade de retirar a pré-candidatura do Contarato ao governo. Não. Hoje não isso é zero. A possibilidade é zero. Isso não existe. Por parte do PT do Espírito Santo, não existe. Não existe. Nem dentro da federação? Não está sendo discutida essa possibilidade? Não, dentro da federação a gente não discute essa parte em si de posicionamento da candidatura, porque o Contarato já veio para o PT pontuando nas pesquisas. Quando ele entrou, ele já era pré-candidato. Né? Ele sai de uma agremiação, ele entra dentro do PT pontuando nas pesquisas. Então, isso faz parte do processo. Se a gente fosse olhar, por exemplo, a letra fria do que diz estatutariamente a federação em si, nós não temos essa possibilidade de retirada. Até porque tem totais condições jurídicas, estatutárias, mas a política não é só isso. A política não são só os artigos ali. A política também ela é a arte de aglutinar. Então, se tem alguma outra força que precisa ser convencida ou tem um outro posicionamento, ela também tem espaço na mesa para esse debate. Porque é importante a gente entender as justificativas, né? Mas, nesse momento, o PT, mais do que nunca, ele se comporta de maneira estratégica. Ter uma outra... Não existe uma outra candidatura da federação. Se tivesse um outro partido dentro da federação, aí sim, o próprio estatuto está lá colocado. Olha, é prerrogativa daquele que já está no cargo de ter uma determinada candidatura. Ou da manutenção, fato do PT ter a maioria da federação também, vai
definir mais ou menos o rumo que a federação vai tomar. Isso. Seria isso, mais ou menos, né? Na verdade, a Comissão Executiva Nacional é formada uma Comissão Executiva Nacional da Federação, que ela tem números iguais, mas proporcionalmente ela é determinada pela bancada e também pelos votos válidos recebidos nas eleições de 2018. Então, isso faz com que o PT seja uma maioria, né? Mas não efetivamente a gente quer se comportar apenas como um campo majoritário. A gente quer um campo democrático, popular, que a gente possa trazer para a mesa as nossas contradições, os nossos desafios, mas não tem possibilidade da retirada ou de recuar a candidatura de Fabiano Contarato. Então, com isso, você está me dizendo também que é quase zero a possibilidade de vocês caminharem junto com Casa Grande no primeiro turno. Nesse cenário que a gente tem hoje, seria realmente muito difícil, porque a construção do atual governador, e assim sendo, né, a decisão do PSB de lançá-lo como candidato a governo, tem duas coisas que é muito importante. O tempo do PT não é o tempo do PSB daqui do Estado e do Renato Casagrande, né? Nós lançamos candidatura em 2014, nós lançamos uma candidatura em 2018 e não participamos do governo do Renato Casagrande e viemos ao longo de todo esse período, ou seja, desde 2014, construindo um processo que, por muitas vezes, desgastante, mas também que permitiu com que o PT atravessasse esse período, que fizesse as suas autocríticas, que fizesse um movimento para também se recolocar como opção para a sociedade. Então, hoje, a gente tem feito filiações de lideranças importantes que estão se colocando, até mesmo para serem candidatas nessas eleições, fortalecendo um projeto que é para poder ter um país melhor e para ter um Estado melhor. Então, a candidatura do Contarato, ela representa não somente esse novo tempo do PT de renovação, mas tudo aquilo que a gente passou, né, de 2014, 2018 e agora 2022 também, no processo de aglutinar para sermos capazes de construir juntos um projeto alternativo para o Estado do Espírito Santo. Já que eu vou te fazer a mesma pergunta que fiz para o Contarato quando ele esteve aqui. Você falou sobre autocrítica. Na campanha do PT, esse assunto provavelmente vai vir à tona. E como que vocês devem trazer essa questão? Vai trazer novamente essa questão da autocrítica? E eu não falo só sobre suspeitas de corrupção de membros do partido, mas também sobre políticas econômicas equivocadas, que foram criticadas até mesmo por pessoas do PT, né? Isso vai ser trazido para a campanha para ser debatido com a sociedade? Fabiana, o que eu olho assim, para o nosso cenário atual é que nós temos um Estado, de certa maneira, pior do que antes de 2002. Do ponto de vista do desmonte das políticas públicas, do que foi retirado de poder de compra das pessoas. Hoje não tem condições da gente olhar para a casa das famílias e ver que uma botija de gás custa, por exemplo, R$130, que a gasolina está chegando a R$8, ou que tem famílias acampadas em frente à prefeitura da capital, porque não existe uma iniciativa de respeito às políticas públicas às pessoas mais vulneráveis. Então, o aprofundamento dessa desigualdade ela é tão discrepante que nós precisamos entender que precisamos de um programa que seja radicalmente na defesa das mulheres. A gente tem um Estado que todo dia a gente abre o jornal e as mulheres são assassinadas. E a impressão que a gente tem é que não existe política pública para sanar isso. Ao mesmo tempo que a gente vê o número de idosos desassistidos, ao mesmo tempo que a gente vê o boicote, como foi na questão da pandemia. Então, assim, tudo aquilo que a gente entende que é do processo de empoderamento dessas pessoas que tiveram acesso às políticas públicas, pessoas como eu que tive acesso às políticas públicas para poder estar aqui, podendo externar uma opinião, e a gente acredita na política como ferramenta de transformação. Então, eu digo assim, a autocrítica nossa é fazer na prática. Tem que revogar a reforma trabalhista, tem que voltar a ter um processo que gere emprego, que recupere economia, que faça as pessoas voltarem a andar de cabeça erguida, que queira abrir a loja no comércio local, que volte a acreditar na moeda brasileira, porque
enfim, a gente vive um processo de dolarização de tudo e a gente ganha em real. Então, assim, isso é muito complicado, porque as pessoas que são trabalhadoras, a classe média, que melhorou um pouco seu poder aquisitivo, enfim, tudo isso foi destruído, principalmente nesses 4 anos aí desse calvário, mas depois do golpe da Dilma. Então, assim, acredito que nós do PT temos um grande desafio, que é de voltar a conversar com as pessoas, recuperar o nosso diálogo com as bases e trazer essa reflexão de que nós defendemos as famílias, nós defendemos as pautas que são capazes de recuperar e transformar o país. Você sabe que há uma resistência ao PT aqui no Espírito Santo, né? Na eleição passada, Bolsonaro venceu a eleição, na retrasada foi Marina, enfim, já tem aí alguns anos que o PT tem uma certa resistência aqui no estado. Como que vocês pretendem, qual que é a estratégia que vai ser usada para tentar furar essa muralha, para tentar vencer essa barreira? Nosso grande desafio é reconquistar as pessoas que já votaram no PT, que já deram esse voto de confiança no PT e fazer com que nós tenhamos condições de permitir o diálogo, permitir ouvir as pessoas, ser também um espaço de escuta e criar um programa que seja capaz de recuperar a dignidade, empregos, sabe, gerar renda, olhar o potencial turístico da nossa cidade. Ou seja, nós temos um programa que seja capaz de atualizar isso dentro das mentes e dos corações das pessoas. Então, a nossa estratégia é chegar aonde o discurso fácil, né, o discurso de que política não é bom, o discurso de que todo mundo é igual, o discurso de que todo mundo entra para a política rouba, enfim. Da criminalização da política, enfrentar você diz, esse né? discurso é o nosso maior desafio, não só enquanto PT, mas enquanto cidadãos também que acreditam na política como ferramenta de transformação. Na sua opinião, Lula vencendo a eleição, a polarização aumenta ou termina? Você acha que ele vai conseguir ter essa capacidade de pacificar o país ou a guerra vai aumentar? Eu acredito, o fato, assim, você já fez uma afirmação, como se a gente já vivesse uma guerra, né? A gente vive uma guerra ideológica, de narrativas, de fake news, e tudo isso precisa ser enfrentado. A eleição de Lula, ela é importante para que a gente consiga recuperar na capacidade do nosso país voltar a acreditar na democracia. Mas nós sabemos que se Bolsonaro for derrotado, e é isso que a gente vai batalhar bastante para derrotar o bolsonarismo ele fica. Então, nós temos a estratégia, precisamos eleger muitos deputados federais, precisamos eleger assembleias legislativas aguerridas, precisamos fazer com que o nosso debate com a sociedade seja cada vez mais enraizado para que a gente tenha, inclusive, o poder popular ali representado para se fazer o valer do poder do voto e o poder da decisão de quem acredita realmente na democracia. Hoje o PT ele é bastante atrelado à pessoa do Lula, né? Ele é um personagem muito forte. Há quem diga que o Lula é maior do que o PT, inclusive, né? Quando que o PT vai começar a, de repente, formar novas lideranças? Porque vai chegar um momento que o Lula vai precisar passar o bastão, né? O PT hoje tem essas lideranças, por exemplo, se Lula decidir que não é candidato, o PT teria um nome para o lugar dele ou o partido está falhando na construção de novas lideranças? Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores é um dos que mais apostam no processo de renovação. Eu posso falar que eu sou fruto dela, assim. Mas, no momento como a gente viveu 2018, o Lula preso e o Haddad vira candidato a presidente da República, vai para um segundo turno, tem 46 milhões de votos, realmente isso demonstra a capacidade e capilaridade do partido em se reorganizar. Porque, realmente, Fabiana, o Lula ele é gigante, porque o Lula é uma pessoa que entra dentro das nossas casas, na discussão do bar, no supermercado, está todo mundo falando. Ele quase que parece uma entidade, assim. Mas muito pelo trabalho também que ele dedicou e daquilo que ele representou de transformação, ou seja, um metalúrgico com a história que teve, que chegou à presidência da República, que criou Bolsa Família, que transformou o país, que junto com Dilma estava lá com Luz para Todos, enfim, revolucionou
sabe? Eu costumo até dizer que o Lula foi o melhor governador que o Espírito Santo já teve. Porque quando a gente olha o saldo das políticas públicas, a expansão do Porto de Baleia, a primeira extração do pré-sal acontecer aqui no nosso território, os 21 institutos federais, o legado do partido, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve um papel muito importante aqui. Então, assim, Lula para nós é como se fosse essa referência do que a política é capaz de produzir dentro de um debate da força da classe trabalhadora. Bom, a gente está chegando ao final, ficou muita coisa de fora, não dá para fazer todas as perguntas, mas queria deixar aí uns segundinhos para você se despedir dos que nos acompanham aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, viu, Fabiana? Nós, do PT, estamos abertos a fazer todos os debates, ouvir todas as pessoas. E o recado que eu tenho para dizer do lado de Lula, cabe todas aquelas pessoas que têm os seus sonhos, que têm o desejo de ver o Brasil melhor, que têm o desejo de ver o Espírito Santo feliz de novo, com esperança, com garra para enfrentar os desafios, e que nós representamos isso juntos, assim. Dizer que a gente não quer fazer apenas disputa pela disputa, que nós temos um projeto para esse Estado e para o país também. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que não existe revolução sem nós. A revolução que a gente crê, que a gente acredita, ela só acontece com a nossa participação. E você, jovem, tire o título de eleitor até 4 de maio. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um De Olho no Poder, o seu lugar para colocar a política em dia. Toda quinta nós estamos aqui. Se você perdeu algum dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Obrigada pela audiência e até a próxima.